em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que viabilizaram a minha volta ao clube. Estou muito feliz. Esse era um sonho que eu acalentava já há bastante tempo. Eu gosto muito do Fluminense, deixei muitos amigos aqui desde sempre e reencontrá-los tem sido, nessa última semana, um prazer sem medida. Eu não acho que é desafio, isso é um prazer muito grande, uma coisa que eu vou fazer com muita satisfação. É claro que nós sabemos que temos obstáculos a serem transponidos, a serem transpostos, mas eu vou fazer isso com muito prazer, com muita vontade. Por isso não vejo o lado negativo da coisa, vejo o lado bom de poder estar aqui e de poder ajudar o Fluminense a passar essa situação e voltar ao lugar que ele merece, que é disputando melhores posições no Campeonato Brasileiro, além da possibilidade que nós temos de avançar para a semifinal na Copa Sul-Americana. É claro que eu preferiria iniciar com pré-temporada e todo o tempo disponível para escolher jogadores, mas a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro muitas vezes não nos dá essa chance. E dar continuidade ao trabalho do Fernando, para mim, é outro grande prazer. É uma pessoa que passou do âmbito futebolístico e passou a ser meu amigo. Fernando foi um jogador que jogou comigo em mais clubes. Eu o conheci no Corinthians, eu o encontrei aqui no Fluminense em 2001, depois o encontrei no Flamengo em 2003, depois eu o levei para o Santos em 2005 e ainda em 2005 eu o levei para o Al Ahly do Catar. Uma pessoa que eu convivi muito tempo e que passa do nível apenas profissional. É um amigo que eu tenho há muito tempo, que a gente sempre se fala, nós temos uma relação muito próxima. Conheço bem a filosofia de trabalho dele, já conversamos bastante sobre isso. É uma coisa muito particular e que nós vamos usar muito. Aliás, já usamos no jogo contra o Corinthians lá, vamos usar muito essa posse de bola, essa tranquilidade para iniciar a jogada de ataque, né? Essa coragem dos jogadores trocarem passe. A única coisa que nós fizemos referência é de evitar correr risco muito próximo do nosso gol. Isso é uma coisa que a gente vai tentar desempenhar aqui. A transição, ela tem sido muito boa. Eu cheguei um dia antes do jogo, um dia antes da viagem. As ideias do Marcão coincidiram com as minhas, sobre como formar a equipe, como jogar o jogo lá. E na quarta-feira nós já dirigimos o treino juntos aqui, eu participei ativamente. Fizemos juntos a preleção do jogo, o intervalo do jogo também, e depois a sequência, como eu ainda estou conhecendo o elenco, conhecendo muitos dos jogadores, né, principalmente os mais novos que estão saindo de Xerém agora e aqui complementando o grupo. Isso é lógico que precisa um pouco mais de tempo, mas isso tem sido feito de uma maneira muito boa, com muito auxílio do Marcão e do Marquinhos, e do Filé, e do Júlio, e as pessoas que vieram comigo, o Sidney, o Luiz e o Gabriel. Nós temos trabalhado bastante, intensamente esses dias, para que a gente possa fazer uma boa partida na quinta-feira e dar uma boa continuidade à equipe do Fluminense, depois também no Campeonato Brasileiro. Estou no melhor momento da minha carreira, experiente, né? E acompanhando tudo, estou muito bem, melhor momento da minha carreira.
da equipe para esse tipo de situação, para essas circunstâncias, né? Nós começamos a série de treinamentos ontem, hoje demos sequência, ainda temos mais 2 dias e vamos procurar jogar da melhor maneira possível para tentar vencer a partida. Bom, a gente que no desempenho da função, quando precisa aumentar o tom, eu aumento, não tem problema nenhum. E a tranquilidade é uma marca, uma característica que eventualmente sofre alterações, isso é normal, né? Mas, de certa forma, me ajuda muito no desempenho do que eu tenho que fazer. A minha função precisa de calma, precisa de reflexão. E eu me sinto bem fazendo isso com calma. Bom, eu assim que acertei tudo com o Fluminense, eu liguei para o Fernando, mas aí de bate-pronto não consegui falar com ele estava ocupado. E depois ele me ligou, nós conversamos bastante, ele me falou bastante da equipe, me falou dos jogadores e alinhamos muita coisa nesse sentido. Quanto a Nenê e Ganso, eles jogaram o último jogo e se eles vão progredir jogando junto, eles que vão me dizer. Tá? Nós vamos ver a reação. De bate-pronto, eu acho que não tem nenhum problema, a gente pode, sim, porque são 2 jogadores de altíssima qualidade, então, sempre que for possível, nós vamos utilizá-los. Qualquer coisa que aconteça de nós não podermos ou pensarmos em fazer alguma modificação, eu tenho que estar preparado também, mas de início são 2 jogadores importantíssimos para o Fluminense. Olha, 2001 foi uma campanha excelente do Fluminense. Nós perdemos a semifinal em jogo único contra o Atlético Paranaense lá. E num jogo que eu acho que o árbitro foi muito infeliz. E esse detalhe acabou perdendo por um fato que aconteceu um jogo antes, contra a Ponte Preta no Maracanã, que nós nos classificamos para aquela semifinal, que coincidentemente foi no dia do meu aniversário, e a torcida do Fluminense me prestou uma homenagem que para mim é inesquecível, afora os títulos que eu conquistei, é a lembrança assim, mais forte que eu tenho, mais emocionante. A torcida do Fluminense me deu esse presente naquele dia. Em 2006, no meu primeiro encontro com o Celso, por coincidência, eu não me lembrava do que tinha acontecido, nem ele. Depois, é claro, as pessoas começaram a falar e essas reminiscências, elas acabam voltando. Mas eu acho que hoje, 13 anos depois, 13 anos depois, isso não faz mais diferença nenhuma, nós estamos aqui alinhados com o mesmo objetivo, pensando da mesma forma, querendo o que todo tricolor quer, então nós vamos trabalhar muito juntos para fazer o Fluminense grande, o Fluminense vencedor. Olha, eu sinceramente eu tenho um defeito muito grave, que eu não procuro avaliar essas coisas, eu procuro trabalhar isento, que é para poder ter a condição de decidir as minhas coisas sem interferência externa. Não posso dizer a você que eu não soube, porque as pessoas acabam dizendo isso, mas eu acho que foi uma coisa que foi sendo desbastada à medida que o tempo foi passando e que as pessoas foram raciocinando. Hoje eu vejo e sinto um ambiente completamente diferente, né?
e vejo a torcida muito favorável. Eu, por motivos particulares, por as coisas terem acontecido muito rapidamente, eu não pude seguir junto com a equipe na quarta-feira para São Paulo. Eu só fui na quinta de manhã, viajei com mais de 30 tricolores no mesmo voo, e não vou dizer a você que foi uma festa, porque estava todo mundo muito tenso por causa do jogo, mas a receptividade foi maravilhosa, as lembranças foram trazidas à baila novamente, e eu vi todo mundo muito otimista, né? E isso teve continuidade com o resultado que nós tivemos lá, porque quando todos diziam que o Fluminense já estava desclassificado, que o Corinthians estava escolhendo o adversário para a próxima fase, a gente conseguiu pelo menos trazer a decisão para o Maracanã. Eu acho que isso inspirou bastante a torcida. Eu estou acompanhando, porque aqui as pessoas me dizem, já tem 30 mil ingressos vendidos. Isso demonstra a confiança da equipe, da torcida, não em mim, mas no Fluminense, acreditando que nós podemos realmente ter essa conquista, avançar na competição e aí criar uma áurea de tranquilidade e muito favorável para o trabalho. Eu sou o mesmo de sempre, vou trabalhar da maneira que eu sempre trabalhei. Se você olhar as minhas equipes anteriores, né, que foram vencedoras, quando o time é muito bom, que pode propor o jogo, que pode jogar ofensivamente, que pode correr risco, é claro que nós vamos fazer isso, usar da melhor maneira o potencial que nós temos. Quando você precisa ter alguns cuidados, é claro que a gente vai procurar ter cuidado. Então, isso não pode ser encarado de uma forma estanque, de uma maneira definitiva. Você joga cada jogo contra um adversário com as forças que você tem e tentando neutralizar a força do adversário. Esse é o jogo. É claro que existem equipes com uma supremacia absurda que dentro ou fora de casa jogam da mesma maneira. Eu acho o futebol brasileiro muito equilibrado, equipes muito fortes, pelo menos 12 delas são muito fortes, e você tem que avaliar bem o seu momento e o momento do adversário. Por isso eu acho que não tem nada definitivo. Vamos jogar analisando o adversário e as nossas condições de jogar a partida. Eu acho muito legal, a renovação ela tem que acontecer. Quase todos os que estão despontando, eu tive a honra de trabalhar com eles, Jair, Alberto, Fábio Carrilli, Zé Ricardo, enfim, quase todos eu trabalhei, conheço bem, são pessoas de altíssima competência, e essa alternativa, essa separação eu procuro não fazer, porque acho que isso é uma coisa muito eventual, né? Eu acho que são parâmetros usados para divulgar, para dar um colorido aqui, outro ali, mas a gente vê que a competência não pode ser medida pela idade. Eu acho que a idade, ela dá mais experiência aos mais antigos, mas a competência, ela decorre de estudo, de uma série de circunstâncias. Olha, eu reconheço o trabalho do Fernando, ele já tinha feito isso no Audax, por exemplo, né? Alguns jogadores hoje que figuram nas grandes equipes brasileiras eram desconhecidos, são oriundos daquele primeiro trabalho dele, que foi muito bom, acabou como vice-campeão paulista. E aqui, realmente, alguns jogadores que a gente conhecia pouco, o exemplo do Caio, do Alain e os meninos de Xerém. Então, isso é muito bacana e a gente vai procurar dar continuidade, porque, aliás, coincide muito com as minhas características, né? Em todo clube que eu passo, eu revelo jogadores, promovo, dou força, tento recuperar jogadores que às vezes já estão fora do mercado. Isso é normal e nós vamos procurar dar continuidade a isso, sim. É importante ter um grupo forte
porque o jogador ele não sobrevive só da condição técnica, física, tática, ele sobrevive muito da condição mental também, né? A gente não pode separar corpo e mente, os dois têm que caminhar juntos, e por isso é uma situação que eu também procuro sempre reforçar. Sem dúvida, claro, é uma possibilidade. Ocorre que o Mascarenhas está lesionado, não está podendo ultimamente nem participar do treinamento, e é uma coisa que pode levar mais algum tempo, mas é uma situação que a gente leva em consideração. Eu procurei no jogo passado e iniciei ontem o trabalho dando mais atenção à defesa, mas muito menos por esse motivo dos jogos passados, mas porque esse é um princípio básico do futebol, né? A gente procura organizar primeiro a defesa e depois ir avançando. Então eu realmente tenho dado bastante atenção ao setor defensivo da nossa equipe. Eu assisti ontem Avaí e Corinthians, e o Avaí esteve muito perto da vitória, e acho que é uma equipe que está crescendo com o Alberto e que um dia eles vão acabar vencendo no Campeonato Brasileiro. Espero que não seja na próxima segunda-feira, vamos procurar adiar isso, né? Agora, nesse momento, sinceramente, eu não estou pensando na pressão que nós vamos ter do jogo do Avaí. Eu estou completamente voltado para o jogo de quinta-feira, porque é uma classificação para a semifinal da Sul-Americana. Depois que isso passar, aí nós vamos voltar o nosso pensamento para o próximo jogo.